Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você, muito bom dia para você. Estamos fechando aqui a nossa semana, né? E eu quero muito agradecer a Deus junto com você pelas maravilhas de Deus sobre nós, pela permissão para vivermos mais um dia, né? E assim, então, agradecermos pela noite, agradecermos pelo dia de hoje, agradecermos pela semana, né? Por onde nós passamos, o que nós fizemos, né, com quem nós encontramos, a maneira como nós servimos ao Senhor, servimos através da nossa família, da igreja, da sociedade, né? Então, são tantos aspectos, né? Então, eu quero saudá-lo nesta manhã. Estamos aqui com o nosso Porção Diária da Palavra, hoje, dia 3 de dezembro, né? Então, que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família, né? Especialmente podendo, né, no domingo, reunir-se como igreja para celebrar o Senhor com alegria e então poder desenvolver a comunhão, né, com os irmãos e bem como o fortalecimento, o encorajamento, né, e como que é importante nós estarmos juntos como igreja do nosso Senhor Jesus. Se você é membro da Terceira Igreja, quer então sentir a sua presença ali, seu envolvimento, sua participação. Você é membro de uma outra igreja, né, seja aqui da nossa cidade ou não, mas que você também esteja na sua igreja com muita alegria, podendo celebrar ao Senhor. Nós vamos hoje, na nossa porção diária da palavra, nós vamos ler em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 até o verso 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém. Olha que palavra maravilhosa que nós temos hoje para experimentarmos como instruções práticas. Muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e traz ensinamentos teológicos, ensinamentos escatológicos, né? Então nós temos situações que nos apontam para a frente, mas nós temos aqui um ensinamento prático para nós vivermos a palavra de Deus. Especialmente quando começamos aqui declarando: confie no Senhor de todo o seu coração. É importante nós não confiarmos em nada e nem ninguém, a não ser no nosso Deus. Nós não podemos confiar e achar até mesmo que nós somos suficientes. Nós temos força, inteligência, conhecimento, influência, poder, dinheiro, etc, etc, etc. Na verdade, nós não podemos confiar em nada nem ninguém, e nem mesmo em nós mesmos, a não ser no nosso Senhor. E aqui está dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. É algo tão importante para nós, especialmente entendermos que a dinâmica da nossa vida, não é, a sequência da nossa vida, a superação das situações em todos os aspectos, será a partir de nós confiarmos no Senhor. Não é? Então, que o escritor de Provérbios, ele está falando de prosperidade, ele está falando de alegria, ele está falando de vida com Deus, né? Então, ele está falando de coisas que são tão importantes para nós e tão almejadas, tão buscadas, né? Então, deve começar e devemos estar cientes da importância de nós estarmos confiando no Senhor unicamente. Ele vai continuar dizendo para nós, para não confiarmos no nosso próprio entendimento. Então, muitas vezes, vamos julgar que nós sabemos fazer as coisas, que nós podemos decidir, que nós sabemos escolher, mas, na verdade, se o nosso entendimento não estiver subjugado a Deus e a sua palavra, e na ação do Espírito Santo, nós só vamos escolher coisa errada. Vamos fazer burrada em cima de burrada, né? Então, é muito importante nós estarmos atentos ao que a palavra de Deus diz. A sequência do texto, nós encontramos dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Veja como que, mais uma vez, importante conselho, uma importante orientação, não é? Principalmente para reconhecer, ou seja,
A ideia que o escritor traz para nós é que devemos pedir a Deus a sua intervenção, a sua participação em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Senhor, me dirige nessa questão que eu estou aqui querendo fazer. Senhor, me direcione. Senhor, me dê a orientação clara. Senhor, então, quando nós temos aqui, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, é que em tudo que nós fizermos, temos que pedir, Senhor, me dê orientação nessa situação aqui. Também está dizendo que ele vai endireitar as veredas, ou seja, ele vai endireitar as coisas, não? Ele vai dar a direção certa, ele vai nos mostrar o que nós devemos e precisamos fazer. Olha que maravilha, eu e você, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como escolher, nós não sabemos se vai dar certo, mas nós precisamos pedir a direção de Deus. Ele vai nos conduzir, ele vai nos direcionar. Também, nós lemos, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Veja que mais uma vez aqui nós temos a questão importante, né, de estarmos conscientes do temor do Senhor. O temor do Senhor produz em cada um de nós ações que são condizentes com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, né? Então, a realidade aqui de nós estarmos atentos a isso, né? De não ser sábios aos nossos próprios olhos, de estarmos pedindo a Deus a sabedoria, o conhecimento, porque tudo isso vem de Deus. Nós podemos adquirir conhecimento aqui, humanamente falando, na Terra, mas a certeza de que a sabedoria não é uma questão inata, ela vem de Deus. Vamos encontrar o Novo Testamento mesmo dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Então, a sabedoria vem de Deus. E ele está dizendo isso para nós aqui, não é? Para que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, e isso deve nos levar a temer ao Senhor. Tema o Senhor. Temer ao Senhor, alguém fala assim, não é ter medo, não. É ter medo, sim, a gente tem que ter medo também de Deus. É reverência? Sim, é reverência. Precisamos ter reverência diante de Deus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele é o que governa, ele que está sentado no trono, ele que é o eterno. Nós somos, assim, então, criaturas, né? E nós temos que nos voltar para ele, o Criador. Então, ele é o soberano. Então, aqui nós precisamos temer ao Senhor. E como consequência de temer ao Senhor, nós vamos nos afastar do mal. E afastar do mal significa, literalmente, isso mesmo, né? Tudo que seja do mal, tudo que seja errado, tudo que seja corruptível, tudo que seja, na verdade, para nos afastar e nos distanciar de Deus, tudo que seja para se rebelar contra Deus, transgredir a lei de Deus. Então, afaste-se do mal. Como que é importante ouvirmos essa palavra. E aí eu termino quando aqui está dizendo para nós, e está tudo atrelado. Começa falando dos mandamentos do Senhor, de observar, de guardar, de viver os mandamentos do Senhor. Como resultado dos mandamentos do Senhor, nós vamos ter condição de fazer toda essa sequência que aqui então está, ou que estamos aqui nesta manhã, meditando para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E ele termina, e a palavra de Deus diz, né? Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Veja bem, a respeito dos mandamentos do Senhor, de poder viver os mandamentos do Senhor e de poder seguir essa realidade e chegando aqui ao temor do Senhor, então está dizendo que ao praticarmos, ao vivermos isso, então será como um remédio para o nosso corpo. Quantas pessoas estão buscando ou buscam remédio para que sejam curadas, para que sejam, de alguma forma, tenham as suas dores amenizadas, né? Então a pessoa recorre aos remédios, e aqui está dizendo que a realidade da palavra de Deus presente na nossa vida será como um remédio para o corpo, para trazer o alívio que precisamos, para trazer o refrigério que precisamos. E assim, então, ele declara aqui, nessa última versão, no último versículo, né, na última linha,
refrigério para os seus ossos. Olha que coisa tão especial. Muitas vezes a pessoa tenta fazer separação, não é, daquilo que é a parte do corpo, daquilo que é a parte espiritual. Nós somos um ser inteiro, nós somos completos. Aquilo que nós fazemos contra Deus, na verdade, atinge cada um de nós em todas as áreas do nosso ser. Nós não somos divididos, nós somos inteiros. Quando nós pecamos, nós erramos contra Deus, nós afetamos a nossa realidade espiritual. E assim, então, precisamos entender. Está dizendo refrigério para os ossos. Quando Davi ele peca lá com Batseba, e quando ele confessa, ou enquanto, diz o texto lá dos Salmos, enquanto eu guardei silêncio, consumiam-se os meus ossos dentro de mim. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri. E a partir dali, então, ele experimentou uma mudança no seu próprio corpo. Quantas pessoas que estão sofrendo nesse tempo consequências também físicas, emocionais, psicológicas, porque estão vivendo a realidade espiritual fora da presença de Deus. Lá em Coríntios, capítulo 11, falando sobre a ceia, o apóstolo Paulo vai dizer, por causa disto, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Por causa de quê? Pela maneira como estão tratando o corpo de Cristo. Pela maneira como estão tratando as coisas espirituais. Então, aqui nesta manhã nós temos a orientação da palavra de Deus para termos uma vida próspera, feliz, bem-sucedida. Então, eu e você desejamos isso. Que a palavra de Deus seja aplicada em nossa vida. Um dia de paz para você, um dia muito abençoado a você e a sua casa. Quero convidar você, vamos juntos, vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus eterno, Deus poderoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos ensinamentos da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos ter uma vida melhor, porque podemos ter uma vida mais, ó Deus, realizada, satisfeita na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá orientações, ó Deus, tão importantes para a nossa vida. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo nesse dia. Quantas pessoas estão, Deus, carecendo de uma orientação, de um direcionamento, da intervenção do Senhor, da cura, da restauração, da renovação, da alegria, da esperança, da expectativa. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um nesta manhã que se volta para o Senhor, que crê na Tua palavra, que crê em Jesus e crê na ação poderosa do Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado. Pedimos, Deus, a Tua bênção, a Tua direção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você. Até segunda-feira, se Deus permitir, que você tenha um final de semana muito feliz na presença do Senhor.